Nós precisamos pontualmente iniciar por conta do segundo culto. Você é bem-vindo à casa do Senhor. E você que está na internet juntamente conosco, Igreja Batista Getsemane, em São Francisco do Maranhão, nós teremos 2 cultos. Decidimos assim para que a gente possa estar favorável ao distanciamento, porque nosso tempo é pequeno. Então nós temos 2 cultos. Um agora, das 18 horas até às 19h30, e às 19h40, 10 minutos de intervalo para uns sair, outros entrarem, nós vamos iniciar o segundo culto. E apenas Ministério de Música e pastores ficam para os 2 cultos. E assim nós vamos poder ajudar, contribuir com o distanciamento. Amém? E não vamos fechar o templo com essa estratégia dinâmica e saudável. Amém, irmãos? Vamos orar. Deus soberano, poderoso Senhor, te damos graças, Pai, porque somos o teu povo. Teu povo, ó Pai, que independe do lugar que está reunido, nós permanecemos em comunhão com o Senhor, porque é o teu Espírito que habita em nós. Obrigado, Espírito Santo, por estar em nós, por habitar em nós. Sabemos que o preço da cruz é que nos favoreceu esse privilégio de estarmos na tua presença, ó Deus. Por isso, glórias nós te damos, Pai. E assim apresentamos a ti, Senhor, uma só igreja, ó Deus, e neste local, nesta comunidade, realizando 2 cultos, Pai, em sequência. Mas um só povo, nós somos uma só família IBG. E assim, ó Deus, ligamos aqui na terra que o culto é tão somente para o Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo, e sopra sobre nós o entendimento da santidade do Pai. Todo louvor, toda glória, Senhor, de qualquer movimento, palavras, atitudes no culto, Senhor. E fora desse lugar, a tua igreja te adora, tudo é para teu louvor. Assim, em nome de Jesus, nós oramos e nos ajuntamos. Amém. Amém? Podeis sentar. E abra a sua Bíblia no livro de Colossenses. Nessa chamada adoração, eu convido você a refletir sobre seus privilégios, direitos, sobre a bênção de estarmos em Cristo. Colossenses, capítulo 1, versículo 21 e 23, diz o seguinte: E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Que você se sinta privilegiado. E ainda, voltando no mesmo capítulo 1 de Colossenses, o versículo 13 e o 14 está escrito: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Permitir que Jesus, amado, nos liberte das trevas, que porventura ainda permaneçam em nós. Para isso tem que haver arrependimento, mudança de atitude, confissão, se não há redenção. Mas nós somos redimidos por Cristo Jesus. E ainda no capítulo 1, versículo 15 e 19 diz: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as invisíveis, as visíveis, e sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove Deus que nele residisse toda a plenitude. Amém? Oh, glória a Deus. E aí o versículo 20 diz: E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz,
por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Maravilha! É a este Deus que nós adoramos. Eu convido o Ministério de Louvor, os músicos que estão na escala desse primeiro culto para estarem aqui. Nós vamos orar para celebrar o Senhor. Pessoal, a quem está na escala dos instrumentos, convido para estar aqui para nós orarmos. E daí já começa o louvor. Depois do louvor, nós vamos ter um momentinho de oração novamente. E vamos ter a mensagem. Nosso orador dos dois cultos, né? É o nosso querido vice-moderador, irmão Raimundo Neto. E sempre que a equipe pastoral estiver escalada para aquele domingo, vai pregar nos dois cultos. Amém, irmãos? Nosso ministro de música e adoração, ele faz a escala dos dois cultos, mas o pregador é o mesmo. Amém? Então que você esteja orando, né, pelo irmão Raimundo Neto. Vamos orar agora, convidar a igreja para concordar, abençoar nossos músicos neste culto. Pai, todo louvor, toda glória dada ao Senhor. Senhor, nós sabemos que o mundo está em aflição e nós temos a resposta, que é Jesus. A tua igreja tem a resposta. A tua igreja, Senhor, tem o teu filho como cabeça, acabamos de ler. O Senhor ministrou em nós a própria vida do Senhor. E nós, ó Deus, fomos ligados na terra e no céu como povo do Senhor. Por isso, Senhor, nós te exaltamos, te glorificamos. Que cada toque das baquetas nessa bateria seja para a glória do teu nome. Cada toque em cada corda dos instrumentos de corda, cada som, Pai, cada nota dos vocalistas, cada som dos nossos lábios neste culto é a Ti, Senhor. Espírito Santo, sopra a vida de Jesus neste lugar. Que todos se sintam convocados, ó Deus, intimados, como toda a terra é intimada a Te adorar e Te louvar. Espírito Santo, sopra a música autêntica de cada coração. Como igreja local, nós sintamos unidos, reunidos e unidos com os céus. Nós queremos, Pai, junto com os teus anjos, te louvar e te adorar. Nós queremos. Por isso, sopra, Espírito Santo. Une esse lugar nos céus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar com canções. Glória a Deus, aleluia. Você pode ficar à vontade, se quiser ficar em pé, se quiser estar sentado, como você preferir.
de louvor aqui, eu peço que, não sei se já está o áudio lá, por favor, convido o irmão Ramiro Neto, nosso vice-moderador, e a igreja de pé. Nós vamos ouvir a mensagem do Senhor, mas antes, vamos clamar ao Senhor, através da canção que vai sair ali. Eu peço que todo o ministério da escala desse culto se una a nós, toda a igreja nesse momento, pedindo isso ao Senhor. Se você desejar, fique de pé. Se você desejar, fique lá no pé da parede. Mas, em nome de Jesus, deixe o Espírito do Senhor encher esse lugar. E que a palavra dele venha agora, pela boca do servo do Senhor, seja para nós, para esse tempo aqui e agora, amados. Nós temos o agora, o já, na presença de Deus. Não desperdice. Que Deus cure, que Deus lhe dê ouvidos para ouvir, com os ouvidos de Deus, os feridos e todos os que precisam dele neste tempo. Nossa oração, Pai, a tua igreja, Senhor, neste lugar, clama, Senhor, para Deus os ouvidos do Senhor. Seja realmente a voz do Senhor em nossos corações. E cada um, Senhor, realeza do Senhor, discípulos do Senhor neste lugar. Um povo separado pela tua própria vontade, Senhor, para que outros possam te conhecer. Pela santidade que nós recebemos do Senhor, pelas misericórdias do Senhor através da igreja, Pai, pela graça. Oh Deus, anda em todo esse município através da tua igreja. Visita nessa hora, Pai, a ovelha amada, irmão Vicente, a irmã Francisca, Senhor, que dia a dia se despede do seu amado. Oh Deus, os filhos e netos, bisnetos. É maravilhoso, Pai, nos despedirmos dos nossos quando eles já têm idade. Mas dói, dá saudade. Tu me fez passar por isso e eu sei que meus discípulos, minhas ovelhas sofrem. Oh Deus, visita nessa hora o Jones,
esposa Isabel, e que seus filhos, Pai, tenham o privilégio, Pai, de ver o sopro do Senhor trazendo dignidade, graça, e fazê-los cada vez mais príncipe do Senhor. Teu servo pastor João, Senhor, que vê o seu filho ali acamado, quando estava trabalhando para sustentar o seu primeiro filho. Te louvamos pelo Derek, Senhor, que nasceu saudável, e que o Senhor dê a Jaina paz, saúde. Abre os ouvidos do teu povo, Senhor, para amar. A minha filha grávida, Senhor, em tempo tão difícil, poupa ela. A Brantinha, Senhor, nossa querida Maria do Amparo, ali nos Caldeirão. A Janete com o seu Mateus. O Rafael, Senhor, com o Pietro. O nosso povo, o teu povo, os teus discípulos, Pai. Te louvamos, Pai, pelo Samuel estar aqui com a sua família. O Senhor poupou a vida. Mas nós temos muitos, Senhor, que estão de luto do marido, luto do pai, do avô, dos filhos. Como aquele pastor amado, Senhor, que morreu, ele e a sua esposa, e os 4 filhos, ainda criança, porque são gêmeos, ficou sem pai e mãe. Tempos de aflição, mas o Senhor é a resposta. Nós temos a vida eterna. Oh, Senhor, minha prima filha, Patrícia Portela, 3 anos e alguns meses casada, e o marido se foi. Porque aprove o Senhor. Sua serva Iris, Pai, que quis levar, e seus 2 filhos e os netos ficaram. Ovelha para sempre no meu coração. Tu tens poupado o nosso município, nós somos gratos, Pai. Tu tens poupado a nossa igreja, porque ela precisa ser farol, ser luz. Quantos idosos, Pai, nossos, estão aqui ainda, porque o Senhor tem propósito. Por isso, o Espírito Santo sopra para nós o que tu colocou no coração do teu servo. Estamos prontos para ouvir. Nos tem temor, Pai, reverência e gratidão por sermos cidadão dos céus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Diga glória a Deus, igreja. Amém? Deus sacuda seu coração nesta noite, porque ele precisa glorificar o Senhor. Vamos ouvir a palavra para poder sentar. Meus queridos, graça e paz, amém? Antes de mais nada, muito bom, né? Eu quero, de certa forma, até agradecer a Deus, né? Parabenizar a nossa liderança, a pessoa da pastora Tânia, eu vejo como uma parte de sabedoria, né? Por essa iniciativa, para dividir esses 2 momentos para a igreja estar se reunindo, e assim ninguém deixe de se reunir. Lógico que a gente vai ter um número menor de pessoas no recinto, e não tenho dúvida que nas questões sanitárias a serem melhor, né? E nós vamos ouvir um pouco da palavra, vamos meditar naquilo que o Senhor nos ensinou esses dias. Eu recebi uma lição muito grande de Deus, com amor, né? E eu queria compartilhar com os amados nessa noite, tá bom? A gente pensando sobre essa questão de privilégios, né? A pastora falava disso agora. Privilégios, nós somos privilegiados por estarmos aqui nessa noite, né? Nós somos privilegiados por pertencermos a esse corpo. Somos privilegiados porque chegamos aqui, né? E como povo, como igreja, pastor, a gente teve no município 12 óbitos de Covid, né? Em um ano que se arrasta aí essa pandemia, mas o Senhor também poupou o seu povo, e das suas ovelhas nenhum deles teve algum membro da família que foi ceifado pela Covid, né? A gente tem certeza disso, que a mão de Deus realmente poupando, né? É o Senhor poupando o seu povo, e isso é privilégio. Isso é privilégio. Eu quero convidar os amados a abrirem suas Bíblias, o livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 5, e nós vamos ler um texto bem pequenininho, bom? Mas a gente vai andar, nós vamos ler outros textos, além desse aqui, mas nesse primeiro momento a gente vai olhar Gênesis 5:22. Eu quero ler com você, pensar com você,
a história de um homem que nós não conhecemos muitas coisas da sua vida, a sua biografia não é tão grande. Se a gente pensar que também a sua vida, para a época dos seus que viveram, dos seus pais, o pai, né, que a Bíblia traz na história, o vô, o bisavô, enfim, os seus conterrâneos da época viviam muitos anos, né? 800 anos, 900 anos, e este só viveu 300 e alguns anos, né? Porque o Senhor levou. Gênesis capítulo 5, verso 22. Se você puder, abra a sua Bíblia. Se você está ao lado de alguém que está sem Bíblia, a pessoa está com dificuldade, por favor, ajude aí essa pessoa a encontrar o texto para que ela leia, tá bom? Na Bíblia dela, Gênesis capítulo 5, e o versículo 22. Diz assim: andou Enoque com Deus, e depois gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Amém? Pequeno, mas eu quero me deter no versículo 22, na primeira parte A do versículo. Andou Enoque com Deus. E no 24, volta a repetir a mesma expressão. Andou Enoque com Deus. Nesses dois versículos, aí a mesma expressão, as mesmas palavras, né? A gente está pensando sobre privilégio e podemos dizer que Enoque foi privilegiado, né? Eu tenho uma irmã que ela gosta de dizer: eu não vou morrer, vou participar do arrebatamento, né? Eu não sei se isso vai acontecer, né? Eu não sei. Ela mora perto do cemitério e ela gosta de dizer: não, eu quero ser arrebatada mesmo, não quero morrer, né? Passar pela morte, porque é muito rápido a minha casa no cemitério, né? Enfim, mas Enoque foi muito privilegiado. Enoque não passou pela morte, né? Mas eu não quero me deter propriamente nisso, mas nessa frase: andou Enoque com Deus, tá? E aí eu quero que a gente abra Gálatas capítulo 4, nós vamos deixar marcado aí o texto de Gênesis, tá bom? Gálatas capítulo 4, versículo 7. Nós vamos agora lá no Novo Testamento. Você vai para 1 Coríntios e aí dá para você se achar, né? Gálatas 4, 7. Depois que a gente olha Enoque, dentro de um tema andando com Deus, quero que você grave isso aí, andando com Deus ou caminhando com Deus, né? Nós vamos para Gálatas capítulo 4 e o verso 7. Ele vai dizer: de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. E pensando sobre esses privilégios, né? Nós somos privilegiados por sermos filhos de Deus e por sermos herdeiros da promessa de Deus, né? A gente precisa dizer, tantas vezes repetidas, já foram repetidas essa expressão de que nem todas as criaturas são filhas de Deus, nem todos os seres humanos são filhos de Deus, eles são criaturas. Ele só passa a ser filho de Deus à medida que ele aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Por isso o texto está dizendo: você não é mais escravo do pecado, agora você é filho de Deus. E como filho, você é herdeiro da promessa de Deus. E aí esse texto vai nos dizer que, como filhos, nós temos algumas coisas que nós podemos aprender, né, desses privilégios que o Senhor nos deu e que a gente precisa desenvolver na nossa vida com essa marca de filho, com essa marca de herdeiro de Deus, de alguém que vai morar no céu, né? Somos esses herdeiros. Eu quero pensar nessa história de andar com Deus, caminhar com Deus. Queria contar uma ilustração para os irmãos, e aí depois a gente aplicar aqui para a nossa vida, para a mensagem dessa noite. Há uns dias atrás,
O Ítalo, à noite, botou na cabeça que queria, de manhã, que ele acorda geralmente mais tarde, né? Eu saio, ele ainda fica dormindo, e ele disse: eu quero ir com você amanhã para o trabalho. Tá bom, tá. Isso ele passou a tarde, tá, a noite, e ele dizendo: eu quero ir com você. Tá bom, depois disse: pai, eu quero ir de calça comprida igual a você. E eu: tá bom, tudo bem, sem problemas, né? E eu só sei que aí, de fato, ele dormiu, tal, e acordou por ele só, né? 7 horas ele já estava de pé, e já chegou com a calça na mão, saiu do quarto dele, né, com a calça comprida, e me dizendo: pai, eu quero ir de calça comprida com você, igual a você. E eu: tudo bem, vamos lá, né? Então eu arrumei, tá, ele tomou banho e fomos, né? Ele foi para o trabalho comigo. Chegou lá, olhou o WhatsApp um pouco, celular, aliás, um pouco lá o jogo que ele tem e tal, olhou por lá, o ambiente não era muito agradável, mas ele ficou agradável para ele, né? No sentido aí falando, não era agradável para a criança, né? E aí ele ficou por ali, e depois nós descemos, né? E quando nós chegamos ali na farmácia, eu acho que não foi 3 minutos, né? Eu mexi aqui alguma coisa e ele me disse: pai, deixa eu ligar do meu amigo aqui. Isso todo arrumado, né? De sapato, calça, igual o pai, né? Sapato, calça, camisa. E ele disse: tá bom, vai. E ele foi ali, passou pela avenida, né? Tem aquele canteiro no meio. Eu olhei até no canteiro, eu ainda vi o cabelo dele balançando um pouquinho, né? Aí tem aquele, tipo aquele barzinho ali no meio, né? Tudo bem, passou uns 3 minutos, eu me vi aquela coisa: deixa eu ver se ele está na casa do amigo dele, né? Eu nunca tinha feito isso. Mas aí eu fui lá. E quando eu cheguei lá, eu falei o nome dele, chama-se Eric, né? Ele disse: Eric, o Ítalo está aí. Ele disse: tá não. Eu disse: tá, ele está aí na sua casa. Ele: tá não. A volta dele veio. Não, o Ítalo andou aqui quinta-feira da semana passada. Isso era segunda. Foi uma semana que ele começou me dando esse presente de ir comigo, né? Para o trabalho igual a mim, se vestindo igual a mim. E aí eu voltei, eu peguei a moto, fui pela beira do rio, voltei lá na casa da mulher. Eu disse: senhora, o Ítalo está aí na sua casa. Ela disse: não está. Ele não está aqui, ele não andou aqui hoje. E diga aí que meus batimentos começaram a acelerar. E eu peguei de novo a moto, fui ali pela beira do rio, Banco Brasil, e eu: o que aconteceu com esse menino? Para onde foi? E eu pensei: no rio, não. Ele não gosta muito de água, não é a praia dele, né? Voltei, passei lá pela cozinha comunitária, subi ali na rua do Correio, do Correio aqui. Voltei, desci, passei, vim na farmácia. O Ítalo não entrou aqui na casa da Dalzani, não entrou. Chamei o pessoal lá: não entrou aqui. O negócio está errado. Fui na casa de uma senhora ali, depois da casa da loja do Brito. Ela tem uma menina lá, e perguntei: o Ítalo andou aqui hoje? Ela disse: não, minha filha não está aqui, está para Floriano e tal. Eu voltei. Liguei para a Betânia e disse: vem aqui ligeiro, porque o Ítalo se perdeu, né? E aí ela disse: que história é essa? Não sei o que, lá. E eu fui desligando o celular e eu só rodava de moto, né? Só rodava aqui assim. A viatura da polícia estava ali próxima à loja da Raquel. E eu pensei: o que eu faço aqui agora? Para aí, eu preciso ter calma. E aí veio um monte de coisa. Foi o carro preto, o carro branco. Será que estava pegando o menino aí? Com certeza foi o carro que levou, né? Porque não dava tempo, foi muito rápido, né? Foi questão de poucos minutos, né? E eu, se ele não entrou aqui na casa do Eric, onde ele tinha o costume de vir, para onde o Ítalo foi? Voltei a dar voltas, né? E a Betânia custando, sem chegar, eu ruim, o que é que eu vou fazer? Eu pensei: já sei, vou lá nos pontões, vou pedir para o pessoal, todo o carro que passar agora, eles pedir para baixar o vidro. Uma ordem: passou o carro, baixa o vidro. Depois eu pensei: é besteira mesmo, pô, não vão passar com esse menino aí nesse pontão, eles vão para a BR aqui, né? Veio um monte de coisa na sua cabeça. Depois disse: não, eu preciso ter calma agora, não vou tomar uma atitude precipitada. Eu falo para a polícia militar logo? Não. Fiquei nisso, né? Mas aí veio uma série de coisas, porque eu pensei: será se o Ítalo estava se despedindo de mim? Ele nunca tinha pedido isso, né? E veio essa série de coisas na sua cabeça, porque eu estava muito aflito, muito aperreado, né? Eu já estava quase chorando. E aí, quando eu estava dando a volta, veio umas coisas do passado na cabeça da gente, né? Eu lembrei, fiquei pensando: o povo dizia lá no interior, lá mais para trás, Margarida, menino sabido de mar não se cria, né? E eu pensei: o Ítalo é muito sabido. Tá aí. Roubaram, porque não tem condição. O menino não trabalha aqui em São Francisco. E aí, depois de tantas voltas, antes da Betânia chegar, eu muito aflito no meio dessa avenida. Lá se vê, uma das gêmeas, a Mariana, muita amiga lá da gente, da nossa família, veio com ele, e ele com as mãozinhas cheias de quentinha, né? Tinha ido para a cozinha comunitária e pegar a comida lá com a menina, né? De moto, né? Eu estou meio maligno.
Por que eu estou contando essa experiência para vocês? Porque naquele dia Deus me trouxe algumas lições sobre essa relação de pai e filho naquele dia. E eu olhando com a Alana e o Ito, inclusive essa semana passada, né, hoje é o primeiro dia da semana, esse texto de Gênesis 5, eu concluí aquilo que Deus me falara através desse momento, né, dessa relação de pai e filho, de privilégios e dessa coisa. Por isso que nós fomos para Gálatas 4:7, quando o texto nos afirma que nós somos filhos de Deus e herdeiros do próprio Deus, certo? Tá. Como filhos, nesse contexto, o que nós podemos aprender, nós podemos tirar lições para as nossas vidas, e eu aprendi muito com essa, eu diria que essa ilustração que eu trouxe para vocês, nesse momento aqui, que eu pensava, perdi o ídolo e tal. Mas, primeira coisa, os filhos imitam os pais. Primeira lição que eu tirei para mim, pensando nisso, nesse comportamento, nessa relação, nessa comunhão de pais e filhos, eu tirei isso: os filhos imitam os pais. Se nós somos filhos de Deus, precisamos imitar quem? O nosso Deus, que é o nosso Pai. E o ídolo está nessa fase agora. A gente estava lá se arrumando e eu peguei o desodorante e fui usar. E disse: pai, hoje eu vou usar desodorante também. E ele disse: não, você não precisa, você é criança. Aí fiquei brincando com ele: só os adultos que usam isso. Ele: mas por que só os adultos usam? Porque os adultos fedem. Os adultos têm hormônio, depois ele não se conteve, eu tive que explicar. Os adultos desenvolvem hormônios, tem suor, não sei o que e tal. Então ele está nessa fase realmente de imitar, né? De copiar o personagem, né? Isso é fase da vida da criança. E agora ela vê o pai como esse personagem que ela quer copiar, né? Então, como filhos, somos imitadores do próprio Deus. E nós precisamos entender desse mundo tão conturbado, dessa aflição tão grande que o mundo está passando, meus irmãos. Há uma aflição geral em todo o globo, todo o planeta geme nessa hora. Como diz aí uma música da Damares, né? Todo o planeta Terra geme nessa hora. Só a igreja de Jesus, mesmo com os seus defeitos, mesmo estando ainda no processo, né, que estamos passando aqui para a perfeição, para o dia do casamento com o noivo, só a igreja pode mostrar ao mundo o amor de Deus, que não trata o ser humano segundo os seus pecados, mas segundo as suas misericórdias. O mundo só pode conhecer o amor de Deus através da igreja de Jesus na terra. Não existe outra instituição, eu diria assim, que possa revelar Deus para a humanidade. Tem muitas religiões e tem muitas instituições sérias, boas, éticas, com muita credibilidade e que têm obras sociais excelentes, melhores até do que as nossas vezes, mas não revela de fato o amor e o poder de Deus, porque o Espírito Santo habita na sua igreja, né? Ele habita em nós. E aí, por isso, somos nós os privilegiados, não responsáveis, mas somos nós os privilegiados para anunciar o amor de Deus, né, como filhos amados do Senhor, anunciar esse amor para os humanos. Eu quero conferir com você Efésios capítulo 1, verso 13. Olha aí, por favor. Efésios 1, 13. Efésios 4, desculpa. Efésios 4, de 1 a 3. É isso. Efésios 4, passa a página aí um pouco. Efésios 4, versículo de 1 a 3. Diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse versículo 1,
quando ele diz aqui nessa última parte, ele vai dizendo que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Somos chamados em meio a uma turbulência tão grande que a terra está vivendo. Mas nós somos, como eu falei, somos chamados para imitarmos a Jesus, imitarmos o nosso Deus que é o nosso Pai. Como imitar? Não é o ídolo foi um caso à parte, porque ele queria imitar, se vestir igual a mim, essas coisas todas. Mas nesse quesito aqui de imitar Deus, nós precisamos conhecer Deus, nessa caminhar com Ele, né, nessa intimidade, nessa comunhão com Ele, e aí desenvolvermos virtudes, características em nós, que de fato vai ser semelhante ao próprio Deus, ou seja, que vai levar realmente as pessoas a verem Deus em nós, né? Paulo diz que nós somos a carta de Deus, somos uma carta aberta para as pessoas. Eu não sei se você vai conseguir encontrar Miqueias, capítulo 6, verso 8, no Velho Testamento. Se você vai para Mateus, bem ali divide o Novo e o Velho Testamento, você pode voltar um pouquinho, né? Mais para trás um pouco, são os profetas menores. Miqueias, capítulo 6, verso 8, ele vai dizer assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. O que é que o Senhor pede? O Senhor pede que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então, nesse processo de caminhar com Deus, de andar com Deus, Deus nos faz um convite, nesse texto de Miqueias, capítulo 6, versículo 8. E o convite é para sermos seus imitadores. Como sermos esses imitadores de Deus? Nas questões éticas, sermos justos, praticarmos a justiça dentro da ética. Nas questões sociais, sermos misericordiosos, prontos para perdoar, não é? Para sermos perdoados, para perdoar e para olhar sempre o outro com um olhar de misericórdia. Porque o Senhor, a gente sabe disso, todos os dias de manhã as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre nós, né? E aí nós precisamos desenvolver dentro de nós essa capacidade de ter um olhar de misericórdia, uma capacidade de perdoar, não é? E de pedir perdão quando nós formos aquele que eu feri. Então eu ter a humildade para ir pedir perdão. Isso também é humildade. E no mundo espiritual, no sentido espiritual, Deus nos pede, nos convida para nos submetermos à sua vontade com alegria. Quando o texto é escrito para os hebreus e Deuteronômio, tem um momento que Moisés vai dizer que não é um fardo propriamente, a lei do Senhor não é tão pesada, não é um fardo que alguém vai carregar, que alguém não possa carregar. E aí João vai nos dizer lá na frente, mais na frente nas cartas, ele vai nos dizer que a lei do Senhor também vai dizer que os mandamentos do Senhor não são pesados, mas eles precisam ser prazerosos, porque eles são privilégios, né? Privilégio para os filhos. Então, a primeira lição que nós podemos tirar é que filhos imitam os pais. Se eu sou filho de Deus, de acordo com Gálatas 4:7, eu imito o meu pai. Uma outra lição que eu tirei para mim foi: os filhos têm prazer em andar com o pai. Os filhos têm prazer em andar com o pai, né? A Bíblia diz que Enoque e Noé andaram com Deus. Aliás, as duas referências bíblicas está no Gênesis, né? Os dois homens que a Bíblia cita essa expressão andou com Deus é apenas Enoque e Noé, né? Bem próximo do outro, um está no capítulo, aí depois vem o outro, no Gênesis, no início logo da Bíblia, a Bíblia vai trazer isso dizendo que eles andaram com Deus. Mas o Gênesis capítulo 17, versículo 1, também tem um convite de Deus para um homem caminhar com ele, andar com ele, né? Aqui o início, a Bíblia já afirma que Noé e Enoque andaram com Deus. Agora no 17:1 vem um convite para Abraão andar com Deus. Olha o que diz aí, se você puder olhar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia,
no Gênesis 17, verso 1. Diz o texto: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apresentou-lhe o Senhor e disse: eu sou teu Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então agora Deus está dizendo: anda na minha presença, caminha comigo, anda comigo, caminha comigo. Então os filhos têm prazer de caminhar com o próprio pai, caminhar com o pai. O filho pródigo, nessa relação de pai e filho, para a gente entender melhor, há algo incrível que a parábola do filho pródigo ensina. Muitos pregadores dizem os dois filhos, então eu vou dizer o filho mais novo, né? O primeiro da parábola. O filho pródigo, essa parábola de Lucas 15, nos ensina algo tremendo. Quando a gente vai olhar Lucas 15, se você quiser ir para esse texto, se não tiver com muita dificuldade, senão você só ouve. Lucas, capítulo de número 15, e eu quero destacar apenas do versículo 17 ao 20. Essa relação, nós já lemos esse texto várias vezes, já ouvimos várias pregações, mas eu tiro uma lição para mim aqui em relação a essa questão de filho caminhar com o pai, andar com o pai, né? Lucas capítulo 15, versículo 17 ao 20, ele vai dizer: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Eu destaco com você aqui, nesse momento aqui de filho pródigo, uma coisa bem interessante, é que este homem, nessa parábola, ele não aguenta viver longe do pai, porque ele era filho, ele não era só um criado, ele não era alguém que era só sobrinho, ele não era um neto, ele não era um primo, ele não era um irmão, mas a Bíblia diz que ele era filho deste moço da parábola. E arde dentro dele um desejo tremendo de voltar para a casa do seu pai, para ele reatar a comunhão dele com o pai. Isso eu acho incrível. E eu vejo assim, Deus falando de uma forma poderosa, quando ele diz no versículo de número 17, ele diz: caindo em si, voltando à sua memória normal, o seu estado normal. Aí o 17 vai dizer: levantar-me-ei. E o 20 vai dizendo: e levantando-se, fez o quê? Foi para o seu pai. Esse verbo vai aparecer no versículo 17 e no versículo 20. Levantar. O 17 ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O 20 ele diz: levantando-se, foi para seu pai. Filho não aguenta viver longe do pai. Nós, eu e você, talvez qualquer um de nós podemos ser enganados pelo mundo, pelo nosso próprio desejo, pela nossa própria carne, pelo diabo, e até tentarmos levar uma vida longe de Deus, sem a comunhão com Deus, mas não aguenta. Um dia vai cair em si, um dia vai se levantar e vai ter com o Pai para reatar a comunhão de filho e pai, Deus e filhos aqui na terra. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Levantando-se, foi para seu pai. Percebemos a necessidade, uma outra coisa que também é a necessidade desse filho estar com o pai, andar com o pai, ter comunhão com o pai. Não aguentamos viver longe de Deus. Não suportamos. Podemos até ir uma boa caminhada, mas aquele que é filho, que é gerado, que é nascido de novo da água do Espírito, de acordo com João capítulo 3, quem nasceu de novo da água do Espírito, ele não aguenta viver longe de Deus. Um dia ele cai em si, e o Espírito Santo fala com ele, e ele volta para Deus. Ele reata essa comunhão de pai e filho. Por quê? Porque os filhos andam junto com os pais. Eles têm prazer
em caminhar com o Pai. Eu ando andando comigo e tal, e ele está nessa fase, me faz muita pergunta, e aí eu estava com ele, eu fui pegar uma vacina em Parnarão com o Caio Vitor na sexta-feira, e nós fomos e tal, e ele conversando o tempo todo, o Caio Vitor meio calado ali e tal, e só ele conversando, tal, e ele falou de carro, e motor, e não sei o que e tal, e ele perguntou, pai, qual era a sua... Você era invocado com o que quando você era pequeno? Eu disse, estudar, eu gostava de estudar. Para ver se estimula ele a estudar. Eu gostava de estudar. Ele também ficou ali, né? Então ele está nessa fase de andar junto e de imitar, né? Andar junto e imitar. Mas isso é característica de quem? De filho, de comunhão, né? De andar juntos. Por último, eu quero pensar com você sobre uma outra coisa agora desse contexto, dessa ilustração. O pai tem prazer em andar com o filho. Deus tem prazer em ter você como filho dele. Tá? Por isso, quando Jesus, os irmãos lembram, quando Jesus está no Rio Jordão para ser batizado por João, tem uma voz bem forte. Alguém lembra o que diz aquela voz quando Jesus está lá na hora do batismo? Este é o meu filho amado, em quem eu me aprazo, ou em quem eu tenho prazer, né? Então eu queria que você recebesse essa frase de Deus para você agora. Deus dizendo isso para você. Este é o meu filho amado. Você é o filho amado de Deus. Deus tem prazer em ter você como filho. Não importa o seu passado, não importa o que você fez ou o que você deixou de fazer. Se você nasceu de novo, da água do Espírito, você é filho de Deus e Ele tem prazer em ter você como filho. Eu não sei quem acompanhou a ilustração que eu fiz no início. Como será que eu fiquei? Como será que ficou o meu coração quando esse menino levanta de manhã, já sai com a calça comprida, o sapato na mão, os olhos revelados ainda, dizendo: eu vou com você, mas eu quero ir de calça comprida igual a você. Como fica o coração do pai num negócio desse? Este é meu filho amado. Este é meu filho amado. Né? Então, Deus nos trata assim, porque pensando, eu como homem pecador, a Bíblia diz que a nossa justiça, pensa só, a justiça mais justa minha, ela é tratada como um trapo de imundícia. Se eu, pecador, fiquei com prazer em ter um filho querendo andar comigo, querendo me copiar, imagina Deus Santo, poderoso, que preparou Jesus, desceu à terra para morrer no nosso lugar, e agora nos deu o direito de sermos filhos dele. Como o Senhor ama a cada um de nós, como o Senhor tem prazer em nos ter como filhos dele, né? O Senhor teve tanto prazer em Enoque andar com ele, que o Senhor tomou o prazer. Não deixou nem Enoque morrer, não deixou nem viver os 800 anos, meu velho, como o povo lá no passado vivia 800, 900 anos, 365 anos, é isso? A gente viu lá no Gênesis no início, e o Senhor apoiou, não deixou nem morrer, apoiou e levou para cima. No Velho Testamento, apenas 2 homens têm essa experiência de não experimentar a morte física, a morte aqui, apenas Enoque e o profeta Elias. Mas no início já da Bíblia, a Bíblia já vai relatar que o Senhor apoiou Enoque para ele, porque eles andavam juntos, porque eles caminhavam juntos. O pai do Lucas 15 me mostra uma coisa bem interessante também, se você puder, se você está com a sua Bíblia aberta, Lucas 15, lá ainda na parábola do filho pródigo, capítulo 20. Eu queria ver com você a atitude do pai, o prazer desse pai, quando ele está ali para receber o seu filho de volta. Olha, Lucas, capítulo 15, e o verso 20. Olha a satisfação desse pai da parábola. A última parte do versículo, mas nós vamos ler tudo, tá? E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Aí o primeiro sentimento que teve do pai, qual foi? Compadeceu primeiro. Compadeceu, né? Ficou com pena do filho dele que estava vindo. Depois dele se compadecer, de ter compaixão, né, do seu filho,
Qual foi a atitude dele? E eu até sublinhei aqui debaixo, né? 3 coisas fez o pai aí, assim, de uma forma, eu diria que quase que espontânea, de uma vez, né? Uma explosão de sentimentos desse pai, nessa parada. O que ele fez? Primeira coisa, ele correu, o que mais? Abraçou e beijou. E recebeu de volta, e trouxe para casa, e botou anel no dedo, e sandália nos pés, e vestiu uma roupa, e fez uma festa para celebrar a chegada do seu filho à sua casa. E comeram muito, né? E muita carne assada gostosa ali, né? Por que isso? O que é que a gente pode aprender com isso? Nessa questão aqui, do prazer do pai caminhar com o seu filho. Aquele pai da parábola mostra que agora o seu filho estava voltando para sua casa, e todos os dias de manhã, ao acordar, ele poderia ver o seu filho. Antes de dormir, ele ia ver o seu filho. Ele poderia ir, se a gente imaginar o cenário de uma fazenda, a Bíblia não vai narrar propriamente isso, mas como diz que foi lá, pegou o bezerro reservado, trouxe. Então a maioria dos pregadores levam a essa imaginação de uma fazenda, né? Mas é apenas o texto propriamente não diz isso. Mas vamos imaginar que é uma fazenda. Então o pai agora, ele, depois que o seu filho levantou, veio de volta para sua casa, e agora o que vai acontecer nesse relacionamento? Eles vão andar juntos, eles vão morar na mesma casa, eles vão talvez ir no campo olhar os gados, e o pai vai pegar e mostrar: olha só, isso aqui é seu, olha, você acabou com tudo que você tinha, mas você tem tudo de novo agora. Olha esses cavalos, olha esse gado, olha o pasto para o gado comer, olha sei lá o que, tantas coisas. Dessa comunhão, dessa relação, esse relacionamento de pais e filhos. Não é só o filho que tem esse prazer de andar com o pai, mas o pai também tem prazer em receber ou em caminhar com o filho. Então, eu aprendo desse texto de Enoque e outros que nós lemos aqui essa noite na palavra, que Deus, de certa forma, o Senhor, pela sua misericórdia, pela sua graça, né? Não porque nós merecemos, porque merecer mesmo, a Bíblia diz que nós merecemos a morte, não é isso que Romanos diz? Nós só merecemos a morte, mas Deus, pela sua graça, sua misericórdia, o seu amor que é tão grande, e aí Ele nos aceita como filhos. E agora, ainda que alguém venha, eu diria que tentar tocar os seus filhos, ou alguém venha fazer alguma coisa, o próprio Deus que é Pai, Ele mesmo me protege, Ele mesmo me guarda. Mas acima de tudo, o que eu quero realmente deixar para nós, a meditação nessa noite é: já somos filhos de Deus, amém? Primeira coisa, Gálatas 4:7, não somos mais escravos, e agora nós somos o quê? Filhos e herdeiros, não é? Primeira coisa que eu quero, por isso que eu falei a frase lá, da voz, né, que chega para Jesus, o próprio Deus dizendo para Jesus: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Eu falei minha frase na hora, em quem eu me comprazo, né? O texto vai falar usar essa expressão. E aí você agora, como filho de Deus, você recebe isso para você. Você é filho amado de Deus, tá? Agora eu já sou filho, agora eu preciso desenvolver características de filho dentro de mim, ou porque aí eu vou imitar o meu pai, né? E eu vou ter prazer, eu não vou seguir a Bíblia amarrado, com a cara ruim, coisa chata, não sei o que e tal, murmurando o tempo todo, mas com prazer, com alegria, porque eu tenho prazer em andar com Deus, eu tenho prazer em caminhar com o meu Pai, tenho prazer em obedecer a sua lei. E aí depois disso, vem agora não mais eu como filho, mas eu recebendo de Deus, sabendo que o Senhor, além de eu gostar de andar com Ele, Ele também gosta de andar comigo, na casa, no trabalho, na escola, no carro, na moto, no jumento, no camelo, onde quer que eu esteja. Eu sou filho, Deus é Pai, nós nos relacionamos, temos comunhão, eu obedeço a sua lei, porque eu sou filho, Ele é Pai, e certamente seremos mais abençoados daquilo que já somos. Vale bem?
Enoque andou com Deus. E depois já não era mais. Porque Deus levou para cima. Somos filhos, somos herdeiros de Deus e agora vivemos como filhos da vocação a que fomos chamados. Bem, Deus esteja abençoando a sua palavra em nossos corações. O Espírito Santo possa trazer um entendimento para nós daquilo que Ele quis falar com você, né? Como eu falei, para mim, eu tirei uma lição dessa ilustração aí que eu falei do relacionamento meu e meu filho. E eu fiquei pensando, Deus não mostrou isso aqui só para nada, mas Ele queria que eu tirasse lições para a minha vida, lições práticas para a minha vida, né? E eu pude entender isso e depois confirmar com esse texto do Gênesis 5. Bem, Deus abençoe sua palavra em nossos corações. Scott. Amém, irmãos? Deus abençoe o irmão Neto, sua vida. Você como pai, que realmente o ídolo de Lana possa realmente seguir você. Deus é grande e Deus merece, né, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Irmão, vamos orar ao nosso Deus, vamos ficar de pé. E aí, irmão Samuel, entendeu direitinho? Deus seja louvado. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, como é bom, Senhor, te chamar de Pai. Como é maravilhoso, ó Pai, andar contigo. E nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que foi ministrada esta noite, pelo teu sério irmão Raimundo Neto. E em nome do Senhor Jesus, que nós, homens e mulheres de Deus, possamos ter prazer de andar com o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, e nos abençoe, Senhor, ricamente. Declaramos em nome do Senhor Jesus, o Senhor continuando com tuas mãos estendidas em favor das nossas vidas. Que nós possamos ser verdadeiros exemplos para os nossos pais, para esta sociedade, para o mundo em que nós vivemos. E nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 10 minutos, irmão. Depois teremos um outro.